Salve, salve, segundos anos, boa tarde. A aula que houve mais cedo acabou tendo um probleminha, eu não consegui gravar, então eu vou fazer aqui um vídeo, né, compilando as informações diretamente, né? Qualquer dúvida vocês podem falar no Google Classroom, tá? Estaria à disposição. Gente, hoje, seguindo as recomendações da GRE Recife Norte, a gente decidiu mudar o conteúdo que a gente estava trabalhando, certo? A gente vai trabalhar com aqueles conteúdos que tem maior probabilidade de serem cobrados no Enem, nos vestibulares em geral. E hoje a gente vai falar de sistema circulatório, tá? O sistema circulatório, gente, pode ser definido como uma rede de tubos pelos quais circulam o sangue e a linfa, vasos sanguíneos e linfáticos, respectivamente. Então, basicamente, o sistema circulatório é o sistema que permite que todos os nossos fluidos, incluindo o sangue e a linfa, possam circular, certo? De forma eficiente, tá? E aí você tem muitas adaptações, você tem vários órgãos, você tem várias estratégias fisiológicas para que isso ocorra da forma correta, tá? Mas o conceito é esse, certo? Então, qual seria a função do sistema circulatório? Basicamente, transportar nutrientes, o que inclui aí os aminoácidos, né, gente? Que compõem as proteínas, os eletrólitos, como os íons potássio, né? O sódio, né? E também transportar linfa, tá? Que é um líquido, né? Que não está aí diretamente relacionado aos vasos sanguíneos, mas nós temos os vasos linfáticos, como nós vamos ver mais para frente. Também o transporte de gases, né? Oxigênio, CO2. As hemácias são os glóbulos vermelhos, né? São as células sanguíneas responsáveis por transportar o oxigênio, né? Porque nas hemácias tem uma coisinha chamada hemoglobina, é uma molécula imensa que ela se liga ao oxigênio e também ao CO2, tá certo? A principal função é essa, levar oxigênio para as regiões mais longínquas do corpo, certo? Então, transporte. Transporte é a principal função desse sistema. Além disso, fazer a comunicação entre os diversos tecidos do corpo. Como é que um hormônio produzido pelo fígado vai chegar no tecido dos pulmões, um tecido do cérebro, um tecido cerebral, tá? Como? Sistema circulatório, certo? Transporte de resíduos e hormônios, tá? Resíduo é aquilo que não tem muita finalidade, que não tem utilidade no nosso organismo. Hormônios que controlam todo o nosso metabolismo, né? Todo o funcionamento. Também, gente, pouca gente sabe, o sistema circulatório regula a temperatura corporal. Tá? Quando a gente está com frio, quando a gente está perdendo calor para o ambiente, os nossos vasos sanguíneos, as nossas artérias, eles têm um processo de vasoconstrição. Ou seja, tem um processo de contração daquele tecido muscular liso e você passa a ter o sangue ficando mais distante do meio externo. E com isso você perde menos calor. Tá? Além disso, tem um processo de eliminação dos excretas, né, produzidos pelo metabolismo celular, como gás carbônico, substâncias nitrogenadas, tá? Substâncias nitrogenadas são muitas vezes tóxicas, tá? E o sistema circulatório acaba levando, né, através do sangue, né, essas substâncias tóxicas que são filtradas onde? Nos rins, certo? Os rins filtram o nosso sangue e retiram os compostos nitrogenados, como a ureia, por exemplo. Além disso, tá, o sistema circulatório está diretamente ligado ao processo de defesa do organismo contra agentes invasores através da atuação dos leucócitos, que são células de defesa. Tá? Então, nesse momento, você tem aí a circulação no teu sangue e na tua linfa, certo? De várias células de defesa, de anticorpos, certo?
de proteínas relacionadas ao processo de defesa do nosso organismo. Gente, o sistema circulatório é composto por dois subgrupos, por dois subsistemas, que é o sistema cardiovascular e o sistema linfático, que a gente vai ver mais para frente. O sistema cardiovascular ele é composto por coração, vasos sanguíneos e sangue. O coração é a bomba, né, responsável por impulsionar o sangue para chegar às regiões mais distantes do nosso corpo, né? Ele sai do coração e chega lá no dedão do pé. Os vasos sanguíneos, que incluem aí veias, artérias, mas também as versões mais até bem menores que as veias, né? Que são as vênulas, os capilares venosos, as arteríolas, os capilares arteriais, isso tudo a gente vai ver, tá? Então você tem os vasos compondo esse sistema cardiovascular. E é claro, o sangue, tá? Lembrando lá do primeiro ano, o sangue pode ser considerado um tecido conjuntivo, né? Você tem aí células vivas, você tem uma matriz extracelular compondo todo esse material, certo? Então, essa união coração, vasos sanguíneos e sangue compõe o sistema cardiovascular. Vamos começar hoje, tá? E vamos com foco hoje no coração. Gente, o coração ele é localizado no mediastino médio entre os pulmões, tá? Olha essa imagem aí à direita, certo? Embaixo, vocês vão ver esse esqueleto aí, vocês vão ver esse osso central aí que nós chamamos de externo, né? Ele está numa posição estratégica, né? Ele protege o coração. Então, o coração ele está justamente nessa região aí, certo? E a gente deve lembrar que o coração ele tem em sua constituição um tipo de tecido muscular, certo? Que é o tecido muscular cardíaco, né? O músculo estriado cardíaco, que tem algumas peculiaridades. Vamos lembrar, contração involuntária, na verdade, você não controla o batimento do coração através da sua vontade. Além disso, a contração é rápida, né? Tem um profundo gasto energético, porque como ele não para nunca, né? Você não pode faltar glicose, oxigênio, tá? Então você tem um monte de adaptações aí nesse tecido para permitir que os batimentos continuem de forma eficiente. Além disso, o coração ele é formado por 3 túnicas, 3 camadas. Vamos lá, de fora para dentro. Externamente você tem o pericárdio, tá? O pericárdio é aquela membrana mais externa, tá? Que protege o coração, tá? E que às vezes, inclusive, é alvo de algumas doenças. Por exemplo, tem a pericardite, tá? A inflamação do pericárdio, certo? Então ele é uma espécie de epitélio de revestimento, certo? E você também tem o miocárdio, que é o músculo cardíaco propriamente dito, tá? No meio, né? E por dentro você tem um tecido epitelial chamado endocárdio, tá? Endocárdio. Então o pericárdio é externo e o endocárdio é internamente, né, revestindo. Então aqui nessa imagem central aqui, né, embaixo, você tem justamente as 3 camadas, né? No meio você tem essa camada espessa muscular. Aqui um pouquinho à direita você tem o endocárdio. E do lado esquerdo você tem o pericárdio. Isso aqui é um corte, né, representando um corte do tecido, dos tecidos que compõem o coração. Aqui mais uma vez, né, algumas imagens ilustrando. Eu acho que essa imagem aqui central inferior, né, você consegue entender melhor o que é o pericárdio, né, essa membrana que meio que envolve todo o coração, né, é muito importante porque protege. E, gente, o coração, tá? Ele é um órgão oco, tá? Ele tem cavidades e ele tem um total de 4 cavidades. 2 dessas cavidades, né, nós chamamos de câmaras, né? 2 dessas cavidades são átrios e as outras 2 são ventrículos, tá? Você tem o átrio direito e o átrio esquerdo na parte superior. Inferior você tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá?
É importante ressaltar que entre os átrios e os ventrículos nós temos válvulas, tá? Que é como se fossem válvulas que controlam o fluxo de sangue do átrio até o ventrículo. Então, entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos a válvula atrioventricular direita. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos a válvula atrioventricular esquerda. Entretanto, é importante ressaltar que não faz muito tempo não, tá? Alguns termos antigos eram utilizados e ainda hoje, tá? Pode ser que apareça em alguma prova, tá? A válvula atrioventricular direita é muitas vezes chamada de tricúspide, por ser formada por 3 válvulas, tá? 3 válvulas compondo essa válvula. E a válvula atrioventricular esquerda, tá? Também é chamada, e foi chamada por muito tempo, de mitral, válvula mitral ou bicúspide. Bicúspide, bi porque é formado por 2 válvulas que juntas formam uma válvula, tá? Então são termos que já estão em desuso, certo? Mas é importante que vocês saibam, se cair em algum momento, certo? E é importante também ressaltar, gente, que essas 4 câmaras, tá? Essas 4 cavidades do coração, elas estão organizadas da seguinte maneira: o átrio direito jamais se comunica com o átrio esquerdo. O ventrículo direito jamais se comunica com o ventrículo esquerdo, tá? Nós temos um septo, olha aqui nessa imagem à direita inferior aqui, tá? Essa parte aqui um tecido muscular espesso, tá? Que nós chamamos de septo, divide a parte direita e esquerda do coração, certo? Então, você não tem essa comunicação entre as partes. A não ser, é claro, em doenças congênitas, né? Má formação do coração, ou então em períodos ainda de formação que ainda está em andamento, né? Dentro da barriga da mãe. Aqui, gente, à esquerda nós temos justamente um retrato de como é o mecanismo aqui que permite controlar o fluxo de sangue que vai do átrio para o ventrículo, tá? Foi até uma pergunta mais cedo que o Guilherme fez, que é o seguinte: o que é sopro no coração? O sopro no coração é justamente um problema relacionado ao refluxo desse sangue, porque o sangue ele deve sempre passar do átrio para o ventrículo. E algumas vezes isso dá errado. Alguns problemas, né, às vezes até com a idade, mas às vezes problema inato, a pessoa já nasceu com isso, ocorre de haver um transporte do sangue, né, voltando do ventrículo para o átrio. Às vezes nem é muito, é só um pouquinho, tá? Mas isso já é chamado de sopro. Quando o quadro é muito agudo, isso pode causar problemas e até morte súbita, tá? Não estou botando terror em ninguém não, mas deve ser acompanhado por um médico, certo? E às vezes até uma cirurgia resolve, ok? Nós temos aqui à direita, tá, gente? Essa figura aqui, esquemática, mostrando como é que ocorre o fluxo de sangue, tá? Em azul, geralmente está representado o sangue, tá? O sangue rico em CO2. Mas espera aí, todo sangue não é vermelho? Todo sangue é vermelho. Por isso que é importante ressaltar que isso é só uma representação, ok? Então olha aqui, gente, essa figura aqui desse coração do lado direito, certo? Você tem em azul aqui representando o fluxo de sangue. Todo o sangue que chega no coração chega através de veia, tá? Tudo que entrar no coração, tá? Todo sangue só pode chegar através de veia. Ao mesmo tempo, todo sangue que sai do coração sai através de artérias. Então, olha aqui, gente. Nós temos a veia cava inferior e a veia cava superior, tá? Que levam sangue do corpo até o átrio direito, ok? Chegou no átrio direito, esse sangue vai atravessar a válvula atrioventricular direita, chegando no ventrículo direito. Esse sangue, é importante ressaltar,
está vindo do corpo, e ele está vindo do corpo com a quantidade muito baixa de oxigênio, certo? Ele está pobre em oxigênio. Deste modo, o que é que a gente tem que fazer com esse sangue? Temos que oxigenar esse sangue. E como é que isso é feito? O sangue deixa o ventrículo direito através das artérias pulmonares esquerda e direita, certo? E chegam aos pulmões, tá? Nos pulmões, esse sangue ele é oxigenado. Você tem lá nos pulmões o que nós chamamos de alvéolos pulmonares, que são membranas bem fininhas, que permitem que o oxigênio inalado consiga atravessar essa membrana e ser absorvido pelo sangue, tá certo? Então o sangue ele acaba recebendo esse oxigênio ao mesmo tempo que devolve lá nos pulmões, né, que entrega, passando pelos alvéolos, o CO2, tá? O sangue estava rico em CO2 e pobre em oxigênio. Agora muda. O sangue agora está rico em oxigênio e pobre em CO2. Dos pulmões, para onde é que esse sangue vai? Ele volta para o coração, tá certo? E ele chega ao coração. Quando ele chega, se ele chega ao coração, ele chega por artéria ou por veia? Ele chega por veia. Tudo que chega ao coração chega através de veia. Então você tem as veias pulmonares superiores que chegam aqui, por onde chegam aqui o sangue, certo? No átrio esquerdo, o sangue rico em oxigênio. Geralmente nós representamos o sangue rico em oxigênio, né, nesses esqueminhas aqui, nesses desenhos, com a cor vermelha, tá certo? Então, chegou no átrio esquerdo, vai atravessar a válvula atrioventricular esquerda, chegando no ventrículo esquerdo. E uma vez no ventrículo esquerdo, esse sangue rico em oxigênio vai deixar o coração através da maior artéria do nosso corpo, a chamada artéria aorta, tá? Essa artéria vai levar sangue para todos os lugares do nosso corpo, ela vai se ramificar em várias outras artérias, certo? Gente, olha só, depois que isso acontece, né, vai se levar oxigênio para todo o corpo, né? Depois esse sangue vai mais uma vez voltar ao coração. Vai chegar ao coração através das veias cava, né, superior e inferior, agora pobre em oxigênio, certo? E esse é o ciclo, tá? Então nós temos uma circulação. A circulação que envolve o caminho do sangue do coração até os pulmões e dos pulmões até o coração é chamado de circulação pulmonar ou pequena circulação. A circulação que envolve o transporte do sangue do coração até o resto do corpo, né? Até o dedão do pé, até a tua mão, tudo, tua cabeça, e depois volta para o coração, é chamado de circulação sistêmica ou grande circulação. Ok, gente? Então, de uma forma bem objetiva, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estaria à disposição no Google Classroom, certo? Também deixei lá um material de apoio em PDF, então eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Aproveito já para deixar um recado, tá? Que eu gostaria de pedir que nas próximas sextas-feiras, certo? Todas as sextas, vocês reservassem esse horário entre 11 horas da manhã e meio-dia, para que a gente possa ter as nossas reuniões, as nossas aulas através do Google Meet, certo, pessoal? Então, obrigado e até a próxima.